Olá, bom dia para você. Muitas vezes bom dia. Deus abençoe você nesse momento em que vamos buscar a presença do Senhor. Eu quero orar com você. Vamos orar. Querido Deus e Pai, louvado seja o Teu nome pelo assunto de hoje, porque sabemos que com certeza absoluta o Senhor quer nos esclarecer sobre coisas que estão muitas vezes encobertas e longe da nossa compreensão. E hoje, pela Tua graça, pelo Teu amor, vamos poder falar um pouquinho a respeito disso. Em nome de Jesus. Amém. Você se lembra que ontem eu comentei com você que nós iríamos estudar para onde vão os mortos? Por que era que Moisés estava ali com Jesus, uma vez que Moisés tinha morrido? A gente sabe que Elias, ele tinha sido trasladado num carro de fogo para o céu. Mas, e por que Moisés? Abra sua Bíblia, por favor, em São João capítulo 11. Eu quero te mostrar uma coisa muito interessante. Pega a sua Bíblia, eu preciso que você pegue. São João capítulo 11 vem contando a história de um amigo de Jesus chamado Lázaro. Ele era irmão de Marta e de Maria. E então ele adoeceu e morreu e Jesus estava num local longe. Agora observe a narrativa disso. Vamos ler juntos. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Avante. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a que amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Interessante. Quem ouvisse isso aqui ia pensar: bom, ele não vai morrer, ele está só doente, né? Mas observe o que segue aqui, o que vai avante. Olhe bem. Verso 5. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: voltemos para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e tu voltas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo, e quando anda de noite é que tropeça, pois não tem luz. Disse isso e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Olha o que Jesus disse: nosso amigo Lázaro dorme. Presta atenção nisso. Avante. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então quer dizer que tem um tipo de morte que Deus chama de sono e outro tipo de morte que ele chama de morte mesmo, morte eterna? Como é isso? De que maneira que isso pode acontecer? Você sabe da história, mas eu vou ler para você. Observe bem. Verso 14. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E me alegro por vossa causa de que não estivesse lá, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Olha que engraçado, os discípulos quase nunca entendiam. Eram como nós raramente entendemos bem o que Jesus quer dizer. Mas veja que explicação bonita essa de Jesus. Avante. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. O que acontece com um cadáver quando já se passaram 4 dias? Presta atenção. 18. Betânia distava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo visitar Maria e Marta para consolá-las acerca de seu irmão. Imagina que situação, o irmão tinha morrido e muita gente já tinha vindo consolar. Verso 20. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Observa isso agora no verso 21. Disse Marta a Jesus: Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Então disse Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. O que é isso, ressurreição do último dia? Eu peço que você, por favor, aí onde está em São João 11, coloque a sua mãozinha segurando um papelzinho, ou seja o que for, e corra para mim em Coríntios 15, verso 13.
Coríntios, vai lá, por favor, é 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios 15, por favor, dá uma olhadinha, que eu preciso muito que você observe uma coisa muito séria aqui. 1 Coríntios 15, então a irmã de Lázaro tinha comentado, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. O que é essa tal dessa ressurreição do último dia? 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre ela. Como é bom estudar a Bíblia, né? Eu quero ler para você o que está escrito em 1 Coríntios 15, versos 51 em diante. Diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eu sei que acabou de dar um clique na sua cabeça. Para os que dormem, os que morrem em Jesus, não é morte, é sono. Os que dormem em Jesus estão dormindo. Jesus virá despertá-los. Compreende? Como aconteceu com Lázaro. Avante, olha. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como assim? Vai haver um grupo de pessoas vivas e outras que já morreram. Por exemplo, meu pai já faleceu, meu filho faleceu. As pessoas, elas falecem, mas as que dormem em Jesus, durante o dia da volta de Jesus, elas ressurgirão ao ser tocada a trombeta. Observa aqui o verso 53. Pois convém que isso que é corruptível, isso aqui, se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. Olha que interessante. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Olha que interessante essa fala. Quer dizer que no último dia, assim como Marta entendia e Paulo também entende isso, que os mortos vão ressuscitar. Mas onde eles estão agora? Será que eles estão no céu? Você acha que os mortos estão no céu? As pessoas dizem que quando alguém morre, vai para o céu. Você já viu esses enterros onde as pessoas dizem assim, ó, olha que interessante. As pessoas dizem que Deus o tenha em bom lugar. Ou então nossa mãe está olhando do céu para a terra. Será que é lá? Por favor, observe o que está escrito em São João 5. Abra sua Bíblia correndo em São João 5, 28. Corre lá. São João 5, 28 traz uma informação muito interessante. E eu preciso que você veja. Abriu? Olha o que está escrito. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal para a ressurreição da condenação. Os mortos estão aonde? Nos sepulcros. Como é isso? Então os mortos não estão no céu, não estão vivos, eles estão mortos, dormindo. Os que morreram em Jesus estão dormindo nos sepulcros. Aquele mesmo poder que deu vida ao boneco de barro no chão chamado Adão é o mesmo poder que dará vida aos mortos. Agora observe se isso é verdade ou não. Vai para Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes é um pouco depois do livro de Salmos. Você precisa encontrar essa informação. Mas o que eles estão fazendo dentro dos sepulcros? Dentro dos sepulcros eles sabem alguma coisa, eles entendem de alguma coisa, eles ouvem, eles conversam. Como é isso? Dá uma olhadinha no que está escrito em Eclesiastes 9, um pouquinho depois de Salmos. Você encontra essa informação tão importante. Essa informação vai fazer toda a diferença. Vai lá, Eclesiastes 9, ó, verso 5. Porque os vivos, você e eu, sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte em coisa alguma debaixo do sol. Como assim? Então aquilo que as pessoas falam, que os mortos vão vir conversar conosco, eu acabei de ler Eclesiastes 9, verso 5. Quer dizer que não é verdade que as pessoas saem procurando ou puxando o pé de alguém, ou que espírito sai de uma pessoa e volta para outra? Você já ouviu falar disso também?
Será que o espírito de um entra no outro? O que é espírito? Amanhã você vai saber a respeito disso. Como é que é? Existe isso? Como é? Por que é que Moisés estava lá em cima, naquele monte da transfiguração com Jesus? Agora você já sabe que os mortos não sabem coisa alguma, que os mortos estão no sepulcro, que os que dormem em Jesus, que estão mortos acreditando em Jesus, Deus os ressuscitará de lá dos sepulcros. Mas amanhã você vai entender mais algumas coisas a respeito disso. Fique pensando isso hoje, porque pela graça e poder de Deus, amanhã sua mente vai se abrir tremendamente. Eu quero orar com você agora. Obrigada, Senhor, porque pessoa alguma está queimando no inferno. Não existem pessoas que estão lá olhando e vendo a miséria dessa terra e sofrendo no céu, olhando de lá do céu para a terra, sofrendo vendo seus parentes passarem dificuldades aqui. Nós louvamos o teu nome por sua misericordiosa bondade em prometer que um dia vai ressuscitar os mortos. Abençoa-nos e ajuda-nos a entender isso de forma melhor no dia de amanhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e te dê um bom dia.